características, amado, essas características elas são formadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós conhecemos e entendemos a transição de uma pessoa onde tinha ali o seu espírito adormecido, e um toque no Espírito do Senhor, onde o Espírito se amalgama ao Espírito de Deus, nós vemos que algo muito poderoso acontece, e este Espírito ele passa a reinar, a direcionar a alma do ser humano. Uma alma que, com o tempo, e com o sangue de Jesus, com a verdade das Escrituras, essa alma que passa a ser sarada, curada e direcionada. Quando nós olhamos para as características de um vencedor, nós vemos pessoas totalmente confiantes, não em si mesmo, mas confiantes no Pai. É importante nós entendermos que diante da verdade revelada em Cristo Jesus e da obra do Espírito Santo em nós, o Senhor Jesus Cristo nos leva a termos características de um vencedor. Quando nós olhamos para o cotidiano, assim como Paulo, ele comparou uma vez, em certo momento, dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quando nós vemos Paulo trazendo uma condição da vida cristã semelhante a uma corrida, a uma maratona, onde fala a respeito de algo corruptível, algo que fica pelo caminho, uma simples coroa. E Paulo traz um parâmetro a respeito de algo incorruptível, algo eterno, para sempre. Nós vemos e entendemos que aquilo que nós estamos lendo aqui, 21 dias na vida de um vencedor, e especificamente nessa semana que nós tivemos, aonde trata a característica de um vencedor, mostra o primeiro ponto a entendermos pela fé, de que eu já sou um vencedor, amém? Esse é o primeiro ponto, é você acreditar: eu já sou vencedor. E como nós sempre dizemos muitas das vezes, apesar da Rebeca não andar, não comer, não falar tanto quanto eu ainda, ela passará a falar um dia, e falará muito como eu, porque características que estão em mim passarão a ser dela também. E quando nós olhamos para características de alguns vencedores que nós lemos durante essa semana, nós vemos que são características impelidas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que são características impelidos de dentro para fora, que nos levam a uma condição onde uma pessoa que tinha muito medo, de repente ela não passa a ter medo mais. Aonde uma pessoa que não falava tanto, anos depois testemunha dizendo: hoje eu sou um pastor, mas ontem eu era muito tímido, não falava com ninguém, era bem quietinho na minha. E agora fala. O que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu que o perfil comportamental dela foi alterado, e alterado por alguém chamado Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a vida desses vencedores, seja ele Paulo, seja ele Caleb, seja ele outras pessoas, nós vemos que todos eles sofreram pressão, passaram por momentos difíceis. E aí, se você passa por um momento difícil hoje também, você pode dizer: eu estou indo na mesma jornada deles, porque eu sou um vencedor, porque pela fé em Cristo Jesus eu estou nele. Porque o que Cristo Jesus deseja fazer de nós hoje da igreja são seres, filhos inabaláveis. Por quê? Porque ele diz em 1 Coríntios 3 que ele é o firme fundamento. E se existe um firme fundamento chamado Jesus Cristo, a igreja não pode ser abalada. E eu quero te dizer algo, meu irmão: você faz parte dessa igreja. E mesmo quando você não se sente tão firme assim, eu quero te dizer: o irmão está do lado, ele vai orar por você, ele vai interceder por você.
O irmão que está do seu lado vai chorar por você. Ele vai grudar em você. Hoje nós somos inabaláveis pelo Cristo Jesus, que é o centro dessa igreja. Então todas as características que nós vamos compartilhar e nós temos lido durante a semana, não é para dizer ele é bom e eu não sou tão bom, mas é para dizer o Espírito Santo de Deus tem poder e ele faz milagre para aqueles que creem. Ele muda a realidade, ele muda a circunstância. Quando nós olhamos para Caleb, amado, nós vemos um texto e nós vemos algumas características na vida de Caleb. E o que nós vemos na vida de Caleb é que ele não se deixa abater por gigante e muralhas. Você tem algum gigante aí, alguma muralha aí? Existe alguma coisa que te coloca para baixo? Existe alguma coisa que te faz duvidar de algo que você está vivendo? A característica de um vencedor na vida de Caleb, ela é enaltecida, ela é destacada, porque ele não se abate ao ver o gigante, ele não se abate ao ver a situação contrária, ele não se abate ao ver um diagnóstico de um médico, ele não se abate ao aquilo que os olhos estão vendo, ele não se abate por aquilo que ele está ouvindo, mas ele acredita nas promessas do Senhor. Ele acredita que está sendo amparado e cuidado por um pai que o ama muito. Ele acredita que mesmo havendo aquele que quer matar, roubar e destruir, em Cristo Jesus eu sou intocável. Ninguém pode tocar na minha família, ninguém pode tocar no meu trabalho, ninguém vai tocar no meu ministério, ninguém vai mudar aquilo que o Senhor tem construído, ninguém. Porque Jesus é o centro. E Caleb enxerga isso e traz como característica de um vencedor, aonde em certa ocasião ele se depara com um desafio, juntamente com outros espias. Enquanto alguns se assustaram, ele disse, não. O relatório não é esse aí ruim, não. A terra engole, tem gigante, tem, mas ele diz, o Senhor vai nos dar a vitória. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, irmão, o Senhor vai nos dar a vitória. Hugo, o Senhor vai nos dar a vitória. Vitinho, o Senhor vai nos dar a vitória, irmão. Assim como Caleb venceu, nós também fazemos parte. O mesmo pai de Caleb é o seu pai também. O mesmo que deu a vitória para Caleb, dá a vitória para você também. Creia nisso. O que nós vemos na vida de Caleb, amado? Nós vemos aquilo que a palavra de Deus registra. O que a palavra de Deus registra? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você pode sentir isso aí, irmão? Aquele que se une ao Senhor nós lançamos fora, Senhor, tudo aquilo que nos impede de acreditar que nós estamos unidos contigo. Nós lançamos fora, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que impede de acreditar que nós temos uma aliança contigo. Nós temos uma aliança com o teu reino, nós temos uma aliança com a tua palavra. Nós temos uma aliança com o teu ministério, Jesus. E se estamos aqui é por ti. Se nos reunimos aqui, Senhor, é para te exaltar, para declarar o teu reino, a tua glória, e dizer, Senhor, dentro das minhas limitações e fraqueza, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim. Então uma das características de um vencedor na vida de Caleb é a unção, irmão. Existe uma unção sobre a sua vida. Existe um espírito sobre a sua vida, um espírito.
A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, coloca para nós isso. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: mas Deus não me deu um espírito de covardia. Eu não sou covarde. Não é o espírito que está sobre a minha vida, não é esse. Eu não retrocedo, eu não fraquejo, eu não duvido. Não é esse o espírito. Não é esse o espírito que conduz a igreja há anos, milhares de anos. A palavra de Jesus chegou até nós, irmão, por causa de um espírito de fortaleza. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Esse é o espírito que habita na vida da igreja, na família de Deus. Você é família de Deus, família da fé. E se nós estamos falando daquilo que nós lemos na segunda-feira, está escrito, foi registrado no livro 21 dias na vida de um vencedor. Sabe o que destacou a vida de Caleb como um vencedor, amados? Ele aceita o chamado de Deus, mas não porque ele era bom, não. Ele apenas aceita. O que é aceitar o chamado de Deus? O chamado de Deus é dizer assim: Senhor, eu tenho uma agenda disponível para o Senhor. Eu tenho um tempo no meu dia para o Senhor. Eu tenho um momento das minhas 24 horas, Senhor, onde eu reservo, Senhor, eu aceito esse chamamento para a minha vida. Eu aceito esse chamamento para viver, Senhor, o propósito existencial. A cadeira foi criada para que outras pessoas sentem. Mas eu fui recriado no Senhor para viver a vida que recebi do Senhor, para dizer uau, para dizer que delícia, para dizer eu reconheço, eu sei de onde vem a minha força. Não é porque eu nasci assim, não é porque eu sou assim. Eu sei a minha vida antes, quando eu estava morto. E se hoje existe algo que faz diferença, esse algo é a vida. É a vida que está sobre você. É a vida de Jesus. Então, o que se destaca na vida de Caleb é o aceitar o chamado de Deus. Caleb não desprezou o que Deus tinha para ele. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem algo para você. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, pega nele, toca nele, fala: Deus tem algo para você, irmão. Aleluia, Jesus. Sabe qual é a característica de Caleb como vencedor? É que Caleb tinha certeza da vitória. Quem tem Jesus Cristo pode dar o vendaval que for, a tempestade que for, pode acontecer o que acontecer. Quem tem o Pai tem certeza da vitória. Jesus Cristo, em certa ocasião, se distancia junto com os seus e diz para ele: fica orando aí, vou ali e já volto. Um dos piores momentos que Jesus já viveu nessa terra. Agonizou, gotas de sangue. No momento que ele voltou, onde é que estavam os seus amigos?
Mas Jesus tinha certeza da vitória. O que salvou a vida daqueles amigos que estavam dormindo era a certeza da vitória. Então mesmo que alguém ao seu lado não tenha certeza, irmão, a sua certeza nele dará a vitória para todos. A certeza de Jesus no Pai deu a vitória para todos. E quando nós olhamos a característica de Caleb como vencedor, nós vemos, ele tinha a certeza da sua vitória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos estudar a vida de Caleb, nós vemos que ele era um homem de personalidade. Você já ouviu isso? Essa pessoa é uma pessoa de personalidade. Você poderia acrescentar, essa pessoa é uma pessoa de personalidade forte. Talvez irredutível, talvez não dá para discutir com essa pessoa, porque ninguém rouba dela as crenças, os valores, aquilo que ela acredita. Coloca para nós Números 14, 10. Caleb tinha personalidade, ele não negociou as suas convicções. Não negocie com ninguém. Não negocie as convicções por aquilo que outras pessoas têm vivido. Não negocie as suas convicções por aquilo que outros falam. Em Números 14, 10 diz: mas toda a congregação disse que o apedrejasse, porém a glória do Senhor, diga a glória do Senhor. Diga assim: a glória do Senhor está sobre mim. Aleluia, aleluia. O que leva a característica de um vencedor, amado, o que leva uma pessoa ali triste, oprimida, e de repente recebe o sangue de Jesus, é saber que existe a glória do Senhor sobre ele agora. Mas toda a congregação disse que o apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Deixa eu te dizer, ele foi irredutível, ele manteve as convicções, a ponto de quase ser apedrejado, mas ele disse: vai ser assim, é isso, eu acredito, eu tenho certeza da vitória. Ele não teve medo de que alguém o apedrejasse. Ele não teve medo de que alguém o abandonasse. Ele não teve medo da segunda-feira, do desconhecido, do dia de amanhã. Ele não teve medo de uma mudança política. Ele não teve medo de uma enfermidade que está tentando assustar. Ele sabia que Deus era com ele. E não somente Deus era com ele, como Deus lhe daria a vitória. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deseja honrar a sua vida. Não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. E isso importa para Deus. Isso importa para Deus, como vai terminar. Deus quer te honrar. Sabe qual que era a característica de Caleb como vencedor? Caleb sabia esperar. Caleb sabia esperar. A palavra de Deus diz que ele era um homem de fé. Só espera quem tem fé. Quem lança fora toda a ansiedade diz: Senhor, eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Mas não uma fé transitória, não uma fé passageira, não um pico de fé. Hoje eu tenho muita fé, amanhã eu não tenho mais nada de fé. Abro mão de tudo e minhas emoções dominam tudo e eu vou seguir assim.
As emoções não dominam mais. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Porque existe um revestimento de glória sobre a sua vida hoje. E a fé no qual Caleb é uma característica da caminhada dele, é uma fé prevalecente. Uma fé, aconteça o que acontecer, eu viverei para exaltar o nome dele. Aconteça o que acontecer, manifestarei a glória dele, o amor dele, a alegria dele, a paz dele. Por quê? Porque hoje eu sou satisfeito nele. A fé de Caleb, amados, não era a fé de quando as coisas estavam boas, as coisas estavam favoráveis, estava tudo indo bem. Mas a fé de Caleb é quando as pessoas tentam apedrejar ele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa fé, ela prevalece. Muitos. Em certo momento da vida, dependendo das circunstâncias, das mudanças, se tornam incrédulos. Não acredita que tudo aquilo que um dia Deus colocou no coração se perdeu por algum motivo. Mas quando nós olhamos a característica de Caleb, nós vemos uma característica muito forte de persistência, de persistir. Caleb, mesmo com toda a improbabilidade, tudo dizia ao contrário, se manteve firme e convicto. Firme e convicto. O que é ser firme e convicto? É ter certeza de quem Jesus é, certeza da vitória, certeza da glória. Eu estou pregando e tem gente tirando foto, fazendo assim, ó, pose para trás de mim. Tem alguém tirando foto aqui? Logo, ó. Eu acredito, amados, e está escrito aqui, foi escrito pelo Sérgio, pelo pastor Sérgio Zocoller. Ele diz que acredita que poucos serão Josué e Caleb. Porque apesar de Caleb ter tantas características de vencedor, Caleb ainda ele permitiu que Josué fosse além. Ele permitiu que Josué desse continuidade, que Josué tivesse de certa forma um destaque. Aquilo não fez mal para ele. Nós vemos diante dessa dupla aqui eles não morreram no deserto. Caleb não morreu no deserto, amados. A caminhada dele no deserto talvez não tenha sido tão fácil, que o levou até persistência. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto, correrão acima das nuvens como águias. Essa é a característica de Caleb. Quando nós olhamos para a vida de Caleb, sabe o que é outra característica que nós vemos? Caleb, ele nunca deixou de sonhar. Caleb continuou sonhando. O que é sonhar, amado, diante da presença de Jesus? Sonhar é acreditar. Acreditar no ministério que o Senhor te confiou. Acreditar no chamamento do Senhor.
acreditar que hoje você é um canal dessa manifestação de glória do Pai. Sonhar é entender que hoje, diante da vida que recebeste, essa vida ela é contagiosa. Você contagia ela. Assim como uma doença contagiosa, existe a cura contagiosa. Assim como a morte contagia, se houver uma pessoa do seu lado sem fé, e você passar 5 minutinhos com ela, você corre o risco de sair de lá sem fé. Mas se você estiver ao lado de uma pessoa que tem fé, você vai ser contagiado por essa fé. A glória de Deus contagia. Então Caleb, ele nunca deixou de sonhar. Os que creem não morrem. Fala para a pessoa da sala, fala, os que creem não morrem. Não morrem no que sentido? No sentido espiritual? Não, no sentido de ter uma vida plena. No sentido de comer o melhor desta terra, no sentido de extrair o melhor, de receber paz, justiça, as promessas do reino para com a nossa vida. Os que creem em Jesus não morrem, mas fluem cada dia mais nessa direção. Mas quando nós olhamos aqueles que estavam com Josué, com Caleb, nós vemos que todos morreram, menos Caleb e Josué. Havia características ali com eles. Havia algo especial da parte de Deus com eles. E eu quero te dizer, existe algo da parte de Deus com você também, meu irmão. Se você está aqui hoje, o Senhor está liberando esse alimento para você na mesa, é porque isso está sobre a sua vida também. É porque o Senhor te deu isso também. A fé em Cristo Jesus hoje é o que nos mantém vivos, vigorosos, energizados. A fé em Cristo Jesus hoje é o que nos leva a sonhar, é o que nos leva a esperar. Sabe qual que era a característica de Caleb? A força. Caleb era uma pessoa forte, mas cheia de músculos? Não, forte emocionalmente. Forte diante das verdades de quem é Deus. Forte diante de uma consciência no Pai. Uma consciência com direção. Abre para nós Josué 14:11, por favor. Quando eles chegaram na terra de Canaã, Caleb, ele disse algo a Josué, após uma jornada, após uma caminhada. Olha o que ele disse. E ainda hoje, ele disse, já passou muito tempo, nós já caminhamos, já sofremos muita pressão, muita circunstância contrária já veio, muita adversidade. Já sorrimos muito já, Josué, mas também choramos bastante nessa trilha. Mas ainda hoje, amém? Característica de um vencedor. Não tem problema você chorar. Não tem problema você vir aqui e falar, irmão, vamos orar, ora por mim. Irmão, está acontecendo isso, eu quero mais fé do Senhor. Eu quero perseverar, eu quero Canaã. Eu quero a terra prometida, eu quero o Santo dos Santos, é aqui que eu quero viver. Não tem problema nisso. É característica de um vencedor e diz, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Então agora é a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Está dizendo assim, as coisas aconteceram, os dias vieram, mas nada mudou. Eu estou me sentindo tão forte como antes. Característica de um vencedor.
Não, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou bem, não, eu estou cada dia mais forte, o negócio está indo bem, irmão. Jesus continua na minha vida, a esperança, a verdade, a palavra, a vida, as promessas, continua diante do meu caminho, continua abrindo o mar para eu passar, eu continuo passando a seco. Onde é que está a nossa força? Diga no Senhor. Ele é a fonte de toda força. Quando estou fraco, é que sou forte. Não é quando eu estou fraco e eu retrocedo. Não é quando eu ponho a mão no arado e tiro a mão do arado. Mas quando eu digo eu estou fraco, Senhor, sou pobre de espírito, Senhor, eu quero é mais. Não cheguei ainda, Senhor, onde o Senhor vai me levar. Grande é o teu chamamento para a minha vida, Jesus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E é aí que a minha dependência está no Senhor. E por isso ele pode dizer isso. E ainda hoje estou tão forte como no dia de Moisés. Sabe por que o vencedor não perde força? Porque ele não perde a esperança. Fraco, forte. Quando eu estou fraco, eu tenho esperança nele. Eu espero nele. A minha força está na esperança. Tudo vai mudar, tudo vai passar, e eu continuarei aqui, Senhor, prosseguindo, dando glória a Deus, exaltando o teu nome, dizendo que tu és grande, que tu és bendito, que tu és um Deus presente, um Deus fiel. A minha esperança está em ti. É isso que estava na vida de Caleb. Caleb perseverou sua força, por quê? Porque embora ele estivesse no deserto, embora ele estivesse passando por dificuldades no deserto, entenda o porquê que Caleb manteve-se forte durante esse período. Entenda-se o porquê, ou de como vem uma característica como essa na vida do vencedor. A força, ela vem na esperança. Por quê? Porque mesmo Caleb estando no deserto, a sua mente não estava lá. A sua mente estava no Senhor. Chave do reino de Deus. A mente de Caleb não estava na doença. A mente do Caleb não estava no problema familiar. A mente de Caleb não estava no problema da célula. Mas a mente de Caleb estava no Senhor, esperando nele as promessas dele, o cumprimento dele. Então mesmo ele passando por situações tão difíceis, ele encontrou força para perseverar. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a sua mente está no Senhor. Guarde isso. Não permita que nada nem ninguém tire isso de você. Guarde isso no Senhor. É seu. Um homem, uma mulher não deixa de ser um guerreiro na sua velhice. Entenda isso, entenda o que Caleb está dizendo aqui. Ele está dizendo: um homem, uma mulher, um filho de Deus não deixa de ser um guerreiro na velhice, mas ele deixa de guerrear quando ele perde os sonhos e a visão de Deus. Não tem a ver com o nosso corpo, não tem a ver com os meus ossos, não tem a ver com o desenvolvimento da minha visão, se eu enxergo mais, se eu enxergo menos os meus olhos naturais. Mas o que faz os filhos de Deus hoje, os vencedores, fortes ou fracos, não é a velhice natural, mas é se perde os sonhos de Deus, é se perde a visão de Deus.
A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O segredo em perseverar com força, com disposição, com entusiasmo, com alegria, com paz, é manter o nosso foco em Cristo Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Se eu paro de olhar para Jesus e começo a pensar, mas essa situação pode ser assim ou pode ser assado, poderia fazer isso ou poderia, perdi os olhos dele, perdi a visão dele, agora eu estou correndo outro risco, que é perder os sonhos que ele tem para a minha vida. Se você for pensar agora, alguém já ficou pelo caminho que eu conheço? Você vai perceber que já, mas é porque tirou os olhos dele, é porque perdeu os sonhos de Deus para com a vida dele. Mas quando eu olho para Caleb, amados, como um vencedor, como uma característica que está sobre a vida da igreja hoje, na minha vida e na sua vida, nós vemos que Caleb tem uma característica muito forte, e é a característica para viver novos desafios. O que é novos desafios? É o que a igreja vive hoje. A todo momento é desafiado, é assim, não, agora é assado, agora vai fazer assim, agora vai ser, é tudo novo desafio, é tudo novo. Mas nós vemos diante da vida de Caleb que ele tinha disposição. O que é ter disposição para viver novos desafios? Ele era coerente com o que ele dizia. O que é ser coerente com o que se diz? Caleb, durante 45 anos, no deserto, ele manteve a sua convicção e a sua esperança. Ser coerente com o que diz é ter a visão e ter o sonho e ter esperança durante um ano, durante 2 anos, durante 3 anos, durante 40 anos, durante 45 anos, é Deus que vai dizer. Mas a disposição para se viver novos desafios estava na sua coerência de cumprir aquilo no qual acreditava durante 45 anos, em momentos de pressão, em momentos difíceis, em momentos adversos. Meu amado, só o Espírito Santo pode fazer isso com o humano. Só o Espírito de Deus que habita em nós pode nos levar a viver dessa forma. Sabe o que Caleb fez e mostra a sua disposição numa característica de vencedor recebido pelo pai? Caleb, ele não desistiu e nem optou pelo mais fácil. Eu quero aqui que é mais fácil, eu quero assim que é mais fácil. Então nós vemos na característica desse vencedor que não tem desistência e nem quer procurar o caminho mais fácil, mas apenas confia no Senhor. Algumas pessoas após a tribulação fazem escolhas e escolhem um caminho mais fácil. E acredito que estão crescendo com isso, mas não estão. Uma vez eu ouvi um discurso de um atleta no qual disse: eu me exercitei durante 4 anos para ter uma melhora de 4 segundos. 4 anos da vida dele foi dedicado para 4 segundos. Então acreditar diante de Deus de que o caminho mais fácil é o melhor para nós não é uma boa maneira de se acreditar.
Mas a melhor maneira de se acreditar é, independente do caminho, eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Mesmo que eu ande pelo vale das sombras, mesmo que eu ande pelo vale da morte, mesmo que caia à minha direita, mesmo que caia à minha esquerda, não serei atingido. A condição da nossa caminhada em Cristo Jesus é a convicção da visão e dos sonhos nele. Caleb entendia isso. Caleb recebeu do Pai o que nós estamos recebendo nesses dias como igreja. Muitas vezes as pessoas não querem se comprometer tanto, por quê? Porque tanta frustração, tanta decepção, então eu não quero me comprometer tanto. A característica de Caleb é a disposição para novos desafios. Fala para a pessoa do céu, fala: Jesus te deu disposição, meu irmão, para novos desafios. Aleluia, Jesus. Sabe por que ele te deu disposição? Porque ele deu para Caleb. A que ponto ele deu disposição para Caleb para viver novos desafios? A ponto de Caleb ser o espia, olhar para aquela terra, ver a terra engolindo, ver gigantes, e diante de uma situação daquela ele dizer: eu quero aquela terra, o Senhor me dará aquela terra. Quando nós olhamos para a situação difícil, amado, nós vemos que essas situações difíceis são situações a serem conquistadas, amém? Uma situação difícil na minha vida e na sua vida, o que ela significa? Significa que é uma situação para ser conquistada. Mas eu quero te dizer algo para que você entenda a plenitude em Jesus. Quem conquistou? Quem conquistou? Diga: Jesus. Aquilo que é para ser conquistado já foi conquistado por Jesus, e nós apenas cremos, nós apenas esperamos, nós apenas continuamos a contemplar e dizer: tu és lindo, tu és bom, tu és cheiroso, eu quero mais, Jesus. Você sabe o que Caleb tinha como característica de um vencedor? Caleb tinha aliança. Muitos um dia têm aliança, mas largam pelo caminho, buscam os seus próprios interesses, buscam viver de uma maneira onde acreditam que estão sendo muito pressionados. A maior causa de divórcio hoje é esse sentido. Um dia falou: eu quero me casar, se ajoelhou, encheu de coração, fez um noivado tão lindo. Vamos fazer uma aliança? Vamos. Fez uma aliança, na morte, na tristeza, na alegria, na doença. Mas quando chegou a doença, quando chegou a tristeza, quando chegou a circunstância, meu amigo, quando chegou o desafio, a aliança acabou. Agora eu quero meus próprios interesses, agora eu quero viver dessa forma. Então, quando nós olhamos para Caleb, nós temos algo muito poderoso que ele ensina e que ele tem como característica que está sobre a vida da igreja. Sabe por que está sobre a vida da igreja? Porque nós servimos a um Deus de aliança, e mesmo que nós falhamos, Ele jamais falhará. Mesmo que nós o abandonemos, Ele jamais nos abandonará. É uma virtude do Pai, é uma característica do Pai. E isso hoje ela está na veia da igreja, está no sangue que circula em nosso meio, o sangue de Jesus, está naquilo que palpita o nosso coração. A aliança hoje ela está no nosso meio como característica de um vencedor, porque quando não restar mais nada para você, meu amigo, quando não tiver mais nada, você vai lembrar da aliança, porque a aliança não é para quando as coisas estão boas. A aliança é para quando as coisas estão ruins.
E você lembra, eu tenho uma aliança. A única coisa que me resta aqui é a aliança. E se eu fiz uma aliança pelo nome de Jesus Cristo, já não tem mais a ver entre eu e Ele. Ela deixou de ser horizontal e passou a ser vertical agora. Agora é minha aliança entre eu e o Criador. A minha aliança é contra eu e meu papai. E é por Ele que eu vou continuar a perseverar, a encontrar novos desafios. O lugar que lhe foi dado como herança a Calebe, amados, foi Hebrom. E o lugar que foi dado a ele, que tem por nome Hebrom, o significado desse nome é aliança. Nós vemos na palavra de Deus que assim como Davi foi logo enfrentar o maior e o mais forte, amém? Ele já foi logo enfrentar o maior e o mais forte, e Deus lhe deu a vitória. Deus só poderia dar esse lugar ao homem de aliança. E entenda isso, a aliança é um princípio, é uma característica que está em nós, porque isso nos leva à vitória. A aliança nos leva à vitória. Sabe quando você vai ter a vitória no seu casamento? Quando a aliança estiver presente, é ela que vai perpetuar. É ela que vai perpetuar o seu casamento. É ela que vai levar até que a morte. É a aliança que vai te levar nessa jornada. É como você vai dizer, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso está errado, isso também, isso aqui não dá, isso aqui não vai, eu estou ruim, estou mal, estou triste, estou sofrendo. Mas o que vai perpetuar é a aliança. O que vai perpetuar uma igreja vencedora é uma igreja de aliança. Queria chamar o pessoal da banda aqui para me auxiliar, para a gente finalizar. Queria falar todos os capítulos com os irmãos, mas tanta coisa boa aqui que eu não quis nem sair daqui. Tinha separado tudo, 7 dias de palavra para nós. A gente ia demorar 7 horas. Nós ia ter que fazer vigília, irmãos. Estou pronto, hein? Bora lá, vencedor. Você sabe que eu estou brincando, né? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu acredito que você tem partilhado desse livro, tem partilhado de tanta coisa preciosa. Falei só de um capítulo, né? A presença de Deus, a presença dos irmãos fluindo no Espírito nesse lugar, torna ainda mais bom. É bom quando a gente lê no quarto, lê no ônibus, lê no dia a dia, né? Mas quando a gente compartilha como igreja, existe uma unção sobre nós. Existe algo no meio do corpo de Deus, do corpo de Cristo, amém? Nós vamos louvar, mas eu quero te convidar a esse louvor, amados. Nós vamos fazer um louvor para finalizar. Mas eu quero te convidar a esse louvor que, assim como Calebe, um vencedor, eu quero te dizer que você é um vencedor também em Cristo Jesus. E que apesar da dificuldade, Calebe creu no Senhor. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu disse hoje aqui, muito bom da parte de Deus, tudo aquilo que o Senhor alimentou os nossos corações, é que assim como Calebe creu no Senhor, assim como Calebe olhou para as muralhas fortificadas por gigantes, ele disse: eu creio que o Senhor me dará a vitória. Se eu pudesse resumir tudo o que nós compartilhamos aqui hoje, eu diria: creia no Senhor. Creia no Senhor. Pega na mão do seu irmão do seu lado, declare para ele: você é um vencedor. Diga para ele: nós vamos louvar ao Senhor, mas com espírito de vencedor, com espírito de vitória, não com espírito de covardia, mas com espírito de poder, autoridade. Aleluia, Jesus, flua em nosso meio. Aleluia, aleluia, Jesus. E essas são as características que estão sobre nós, unção de Deus,
aceitar o chamado de Deus para as nossas vidas, ter a certeza da vitória, saber e esperar, nunca deixar de sonhar, a força que provém dele, a disposição para novos desafios e a aliança que perpetua a vontade de Deus em nossas vidas.